essa mesa sobre avaliação de políticas e programas de educação. Só me cabe aqui, na verdade, convidar as pessoas a comporem a mesa. E eu convido primeiro a Natasha Costa, que é a diretora executiva do Aprendiz. Ela vai fazer a mediação dessa nossa mesa, já na informalidade, que tem marcado esse dia de seminário. Vão participar da mesa o professor Ocimar, da USP, o pesquisador Alexandre, do INEP, né, e Roberta, da Fundação Alemã. Fiquem à vontade, gente, e aqui os protocolos a gente faz em cima da mesa. Então, uma boa conversa. Natasha, o microfone é seu. Alô? Bom, gente, como me disseram, é bem simples. 15 minutos para cada um e depois a gente abre para perguntas, tá bem? Começar pelo Alexandre, pesquisador do INEP. Boa tarde a todos e a todas. Vim aqui para falar um pouco com vocês, eu sou Alexandre, pesquisador do INEP. Fui diretor de avaliação da educação básica no período de 2012 a 2016 e ainda nesse meio tempo fui durante quase um ano secretário municipal de educação no município bem pequenininho de Santa Catarina, chama Bombinhas. Todos devem conhecer, um município bem turístico e interessante. Mas no dia de hoje aqui eu queria discutir com vocês, trabalhar duas questões. Primeira, quais foram as grandes lições e aprendizados que nós tivemos no processo de reflexão sobre o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, o SINAEB, que em maio de 2016 virou uma portaria, a portaria 369, que logo, poucos meses depois, acabou sendo revogada. Mas eu acho que tem um acúmulo, uma reflexão muito interessante sobre o processo que antecedeu a portaria. E é sobre essa reflexão que eu queria falar com vocês. E dessa reflexão derivou uma outra, que é, na verdade, um debate que começa um pouco lá no SINAEB, sobre o INEP que o Brasil precisa. O conjunto de servidores, a partir da reflexão que realizou no âmbito do debate do SINAEB, acabou continuando a fazer esse debate e numa perspectiva mais ousada e holística, pensando muito no INEP que a gente tem, nas suas entregas que ele faz atualmente para a sociedade brasileira, e no INEP que esse conjunto de servidores pensou e pensa, enfim, nas suas diferentes trajetórias, buscou implementar. Essa reflexão derivou para um debate maior sobre, afinal, qual é o INEP que o Brasil precisa. Então, as discussões elas estão encadeadas porque essas reflexões começam no SINAEB, mas vão para além dele. E elas acabam tendo um impacto muito direto para toda a comunidade que pensa avaliação e monitoramento no campo da educação, porque o INEP exerce um papel muito relevante hoje já para esse debate, como grande produtor de informações educacionais, tanto dos censos quanto das avaliações da educação básica e superior. E aí, sobre essa reflexão do SINAEB, mais importante, eu acredito, que o debate propriamente dito da portaria, que se transformou na portaria 369, e da revogação da portaria logo em seguida, uma primeira reflexão é que os governos, e aí eu quero já fazer uma distinção entre governos e Estado, né? Os governos, a mesa passada ali que estava na outra, falando sobre essa questão de avaliação de política pública, os governos têm horror à avaliação. A primeira portaria que cria o SAEB, ela foi criada no dia 27 de dezembro de 1994. Que dia é esse? Eu acho que é o último dia útil do fim do governo Itamar Franco. Então, isso diz muito sobre uma visão de avaliação, né, no campo da educação. A portaria 369, por sua vez, ela sai no dia 5 de maio
de 2016. O que tem ali, por ali, naquela data, alguns dias depois acontecendo? O impeachment da presidente Dilma. Então, é só para dizer para vocês que, em se tratando de governos, essa questão de avaliação, ela sempre fica para o finalzinho mesmo, assim, no máximo. Porque eles sabem, os governos, que no momento que você institucionaliza um processo de avaliação, ele vai ser cobrado por aquilo, né? Mas, nessa tensão entre governos e Estado, e aí eu numa posição híbrida, né? Porque sou servidor concursado do INEP, cheguei no INEP no ano de 2008 como pesquisador, e assumindo esses cargos de direção, chegando a diretor de avaliação da educação básica em 2012, quer dizer, você acaba assumindo uma dupla função, estando em duas cadeiras. Porque, de um lado, você é um servidor, pesquisador, concursado, um agente do Estado brasileiro, por outro, também você serve a um governo, uma característica, com uma linha de pensamento. Mas, e aí voltando para o debate sobre o SINAEB, eu não queria ficar restrito a se a portaria era boa ou ruim, mas eu queria ficar focado num processo de reflexão que foi feita sobre a avaliação da educação básica naquele momento. E ele foi um debate muito grande, envolveu muita gente, e esse é um primeiro aprendizado sobre o processo de avaliação no campo da educação básica. A reflexão sobre a avaliação, para ela poder ter um alcance e uma legitimidade entre aqueles que farão parte dela, ela precisa necessariamente ser participativa. Principalmente na reflexão, que era a reflexão que ocorreu naquele processo do SINAEB, sobre o que a gente entende por qualidade. Então, a discussão de qualidade, ela tem que vir primeiro e ela tem que ser ampla e mais ampla possível. Historicamente, a gente viu ao longo do processo de consolidação do sistema de avaliação da educação básica, do SAEB, que essa reflexão ela acabou, por N motivos, que eu não vou entrar aqui, porque são bastante complicados, deixando de lado um contingente muito expressivo de atores do campo educacional brasileiro. E no esforço de reflexão do SINAEB, houve uma preocupação em garantir a escuta e a presença desses atores no processo de reflexão, o que na nossa avaliação foi de um ganho extraordinário. Então vocês imaginam que no dia, né, da publicação da portaria, mas mais do que no dia da publicação da portaria, bem antes disso, nós tivemos participando de vários encontros, eu me lembro de 2 pelo menos, falando de avaliação, da avaliação que até então a gente tinha, na ANPED, que é um órgão, um agrupamento de pesquisadores que tem uma crítica muito forte à avaliação que a gente tinha até então. E nós travamos esse bom debate, e é preciso fazê-lo. Mas além da ANPED, nós conseguimos agregar nessa reflexão a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, outro setor importantíssimo no processo de debate sobre qualidade da educação básica. Além da CNTE, vários outros atores participaram desse processo. Não os atores que historicamente eram do campo da avaliação, mas atores que estavam historicamente resistentes à ideia do processo de avaliação que a gente tinha. Então, nesse sentido, o processo foi muito rico. A Anfop participou, a Ampare participou, vários grupos de pesquisa. Fizemos 2 audiências públicas, uma na Câmara dos Deputados, outra no Senado Federal, envolvendo parlamentares nesse debate. Então a gente fez um debate muito grande com esses setores que estavam historicamente no campo da resistência à avaliação. E desse processo, o que é mais interessante é perceber que existe muito mais campo de convergência do que de divergência, quando a gente está falando da qualidade da educação que o Brasil precisa. O documento técnico, né, que a Diretoria de Avaliação da Educação Básica, o seu corpo de pesquisadores, produziu
e que deu origem, né, subsidiou a portaria 369, se vocês forem buscar esse documento, vocês vão ver que tem uma reflexão muito importante ali. E aquele documento pode ser uma referência importante quando a gente quiser olhar para frente, para pensar o sistema de avaliação que o Brasil precisa. Então, ali tem uma questão que eu considero muito relevante. Então, além do debate sobre o SINAEB, trazer novos atores para a arena do campo da avaliação, além de resgatar, né, um debate que parecia já vencido, né, que é o debate sobre qualidade, que precisa estar sempre presente quando a gente está discutindo avaliação. A gente tem que discutir muito antes sobre qualidade. Qual é o nosso referencial de qualidade, para que o nosso processo de avaliação seja uma referência em torno daquele referencial de qualidade. Ele também colocou na arena duas questões importantes. A questão da governança, quer dizer, quem decide o que será avaliado e como será avaliado. Esse debate, ele estava apenas na mão do Ministério da Educação. Né? Nos últimos movimentos que vocês podem ver, e eles estão presentes na portaria que criou a Avaliação Nacional de Alfabetização, foi apenas uma decisão ministerial. Né? Uma portaria do Ministério da Educação e depois outra portaria do INEP. Isso não passou por um processo de discussão, de um lado, e de decisão em que mais atores estratégicos para essa avaliação tivessem que participar. Então tem uma outra reflexão muito importante a fazer, que é quem decide sobre a avaliação, no caso sobre a avaliação da educação básica. Deve ser apenas o Ministério da Educação e o INEP, ou outros atores são importantes? Eu vejo que é fundamental a participação dos gestores, quer dizer, a representação dos gestores municipais, da representação dos gestores estaduais, e acredito que é importante você incorporar de alguma maneira representações do campo da sociedade civil. Ainda mais aí já é o Alexandre, pesquisador, falando. Eu entendo que é muito importante que a sociedade participe de maneira ativa do debate da governança sobre o sistema de avaliação de educação básica. Um outro debate que é importante é a questão da colaboração. Quer dizer, você não ter um sistema federal, né? Que hoje você tem muito presente a Prova Brasil, que chega a todas as escolas públicas, mas você tem também N atores, né, governamentais fazendo avaliação, estados e municípios. É preciso que esse processo de colaboração esteja mais presente. E por fim, e aí isso que vai fazer a ponte com o INEP que o Brasil precisa, esse esforço do SINAEB, ele ajudou a criar um corpus de identidade para os servidores do INEP. Os servidores do INEP se viram, de repente, na contingência de apresentar uma proposta para a sociedade e capitanear esse debate sobre o SINAEB. Isso colocou os pesquisadores do INEP na arena política, quer dizer, qual é a opinião dos servidores, né? Lógico, liderados por uma demanda do Plano Nacional de Educação, mas qual é a opinião dos servidores do INEP sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica? Então isso ajudou muito a fortalecer essa identidade. E a partir daí, os servidores do INEP estão liderados pela sua associação de servidores, a SINEP, né, que é a associação que congrega os servidores do INEP, num debate sobre o INEP que o Brasil precisa. E nesse debate do INEP que o Brasil precisa, que os servidores do INEP estão realizando, vem muito o que a gente aprendeu no SINAEB, que foi uma reflexão que eu falava muito isso. Olha, gente, nós temos uma dificuldade muito grande no SINAEB, porque falta um projeto de educação para ancorar esse debate sobre a avaliação da educação básica. Sem um projeto de educação muito claro, evidente e anunciado, como você vai construir um sistema de avaliação que dê conta de mensurar esse projeto? Na falta desse projeto de educação, você constrói o que é possível fazer e o esforço chegou até onde a gente conseguiu chegar. E eu falava mais, olha, a gente não tem um projeto de educação claro, porque a gente não tem um projeto de país claro. E isso eu falava assim, com muita certeza, né? Mas aí depois da mudança do governo, eu acabei tendo um pouco mais de tempo para aprofundar algumas reflexões
E uma reflexão importante que eu fiz é que, na verdade, eu não posso dizer isso como servidor público, porque nós temos um projeto de país, sim, e ele está na Constituição. É muito claro o projeto de país que está na Constituição e ele precisa ser defendido. E mais do que ninguém, cabe ao conjunto de servidores, agentes públicos do Estado, defender esse projeto que está na Constituição. E o projeto da Constituição da República Federativa do Brasil diz em seu artigo 3º que são objetivos da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, combater as desigualdades regionais e combater as desigualdades sociais, garantir o desenvolvimento nacional e combater toda forma de discriminação. Ora, se isso não é um projeto de país, eu não sei o que é. Então, cabe a todos nós defender esse projeto de país que foi construído lá, né, no processo de constituinte, que é o que dá essa amálgama ao nosso povo brasileiro, defendê-lo. E defender mais do que nunca agora, no momento de crise que a gente está vivendo. Então, vamos nos ancorar na Constituição, levar em consideração esse projeto de país que está anunciado, explícito na Constituição, e fazer, a partir desse projeto de país, a educação que o Brasil precisa. E aí vai caber, né, ao INEP pensar sobre essa educação. E aí o INEP que o Brasil precisa, para fechar, eu quero falar de Anísio Teixeira, porque daí não é só os nossos servidores que vão pensar sobre esse projeto de país. E aí eu não vou falar todos os textos que eu separei, mas eu vou separar algumas falas de Anísio Teixeira no discurso de posse, em 1952, quando Anísio Teixeira toma posse no INEP. Nosso instituto leva o nome de Anísio Teixeira. Então, eu acho que trata-se de um resgate muito importante nesse momento. Então, qual era o INEP que Anísio Teixeira desejava quando ele assumiu o INEP em 1952? Abre aspas. As funções do INEP deverão ganhar, em nova fase, amplitude ainda maior, buscando tornar-se, tanto quanto possível, o centro de inspirações do magistério nacional, para a formação daquela consciência educacional comum que, mais do que qualquer outra força, deverá dirigir e orientar a escola brasileira. Então, eu quero dizer para vocês, ao final, que os servidores do INEP acreditam que cabe ao INEP, esse INEP que o Brasil precisa, essa missão de, além de medir, que é o que a gente já faz, de recensear, que é o que a gente já faz, a missão, né, de orientar e recomendar a política pública, mas mais que isso, eu acredito que cabe ao INEP resgatar aquilo que Anísio Teixeira pensou lá em 1952, e mais ainda, quando lá nos manifestos dos pioneiros ele já levantava essa questão de inspirar e de liderar esse debate sobre a educação que o Brasil precisa. Então, essa reflexão que eu faço, que eu quero compartilhar para vocês, é dizer que os servidores do INEP estão lá pensando e querem compartilhar, e querem trocar ideias, porque a gente está num momento de crise, e nos momentos de crise a gente também pode entendê-los como momentos de oportunidade. E aí é muito importante a gente pensar junto, porque são tempos que exigem isso de nós. Obrigado. Vou passar a fala agora para o professor assinar. Boa tarde. Bom, protocolar, mas posso falar sem microfone? Não, porque está gravando.
Vou protocolar. Protocolar necessário. Isso é, né? Boa tarde. Dizia, protocolar, mas não menos sincero no conhecimento. Porque, dada a minha condição hoje, né, como pesquisador na avaliação educacional, um convite desse tipo me obriga, claro, que não contar uma aula, que nem qualificar os terapeutas, mas a escolher algumas questões, alguns aspectos de uma mesa, né, que tem por título Avaliação de Políticas e Programas de Educação. Então eu escolhi alguns desses aspectos, né, para problematizar com vocês. Então não tem aqui a intenção de uma apresentação acadêmica, estrito sensu, no contexto. São algumas problematizações, mas na linha de algumas questões que nos têm preocupado. Né. Em parte, o Alexandre, que é uma honra tê-lo como colega de mesa, entre outras coisas, porque eu tive a possibilidade de participar desse processo que ele elencou. Inclusive, tive a oportunidade de ser chamada a um desses depoimentos, né, desse levantamento, que estava na conferência de lançamento do Sinaré. E não era, evidentemente, o texto que todos nós individualmente escreveríamos, mas é fruto de um longo, penoso, mas frutuoso processo de articulação e, de certa maneira, já enfrentando isso que eu titulei com a minha fala, né, de desafios e tensões da avaliação educacional. Na avaliação educacional, a despeito dos medos, né, sobretudo dos alunos que ela produz, vasto campo para os Foucaultianos, etc. E tal, psicanalistas, né, mesmo os meus alunos, quando eu começo o curso, dizendo só não tira 10 comigo quem não quer, talvez demore um pouco mais, eles não acreditam. Eles acham que eu sou um professor tipo de cálculo que ele vai reprovar 40%, 60%. Mas aqui os desafios e tensões, eles derivam, né, de alguns elementos que o Alexandre já apontou em parte. Né? Ou seja, a dificuldade da constituição, né, de uma interlocução, né, da construção de uma série de elementos constitutivos da avaliação. Né? Desse ponto de vista, sem querer desviar a minha fala aqui, nem ficar fazendo pronunciamentos laudatórios, mas acho que o Sinaeli foi um ganho, claro, o Alexandre está na frente, mas acho que um ganho coletivo. Infelizmente, o atual governo não se vê. Bom, adiante. Com a liberdade poética e familiar, abuso dessa expressão, data vênia para quem já a leu, o José Paulo Paes, né, que escreveu que é entre a recusa e o entusiasmo que corre a estrada da compreensão crítica. Quando falamos de avaliação, recusas e entusiasmos não faltam. Né? Por uma série de razões compreensíveis, evidentemente, mas há todo um conjunto, né, de atores, governos, associações, etc., que recusam, às vezes, de pronto as avaliações. Ao mesmo tempo, não faltam entusiasmos. Né? Governos, sobretudo, que avaliam e acham que com essas avaliações estão resolvendo todos os problemas. O mundo era triste, decadente, pervertido, etc. e tal, professores acomodados, etc. Bom, agora com a avaliação, vamos a outro patamar. Né? Inclusive com a crença, né, da precisão, né, dos seus enunciados. Então, evidentemente que hoje eu reconheço, né, que não mais como gestor, como por um período tive, né, como pesquisador na universidade, eu sei que é uma situação com algum conforto, eu reconheço isso. Tá? Não joguem pedras nessa minha classe. Não me lapidem. Mas busco, e aí eu me trabalho, pago aliás pelo povo de São Paulo, buscar essa compreensão crítica. Né? Não que a gente não possa, diante de algumas avaliações específicas, recusá-las ou nos entusiasmarmos com elas. Mas acho que é preciso, né, mesmo que cheguemos a essas duas possíveis conclusões, essa chamada compreensão crítica. Então, Mutatis Mutandis, né, como o Zé Paulo Paes falava, né, de lugar de um crítico, acho que esse é o lugar que hoje eu me coloco. Eu tenho abusado desse recorte, né, que o Zé Paulo Paes expressou. Bom, de toda maneira,
Eu vou tentar começar e espero, talvez eu pule algumas telas, né, porque nem são tão importantes. Mas vou começar com algumas questões e vou tentar terminar com uma resposta a algumas questões. Bom, quando falamos então de políticas e programas de educação, me parece que, não só para isso, mas nesse caso em especial, que essa é a questão das questões. Para que educação escolar? Nós estou falando aqui de educação, de educação escolar. Para quê? Para que, por exemplo, temos aí 27 milhões de crianças no ensino fundamental, 8 milhões no ensino médio, etc, etc. Talvez devamos, discussão do teto à parte, gastar mais, mas não gastamos pouco. Para que isso? A humanidade viveu a sua maior parte sem escolas. A escola de massas nasceu ontem à tarde, historicamente. Para que isso? Para que obrigar crianças de 4 a 17 anos, 11 meses, 29 dias, tal, estarem nas escolas? Sem perguntar a elas. Talvez por medo das respostas que elas possam dar, mas para que obrigá-las a frequentar a escola? Também parece que essa é a questão que, inclusive, do ponto de vista da mesa, né, os desafios e tensões, com o meu subtítulo, digamos assim, da avaliação se concentram. E eu faço um desdobramento dessa questão por uma série de razões, eu não tenho aqui tempo para justificar algumas dessas perguntas, mas uma outra que eu faço, talvez até sem querer um diálogo com a citação anterior aqui, seria possível, veja, eu não estou perguntando da necessidade, eu estou pulando isso, mas se precisar debater, eu debato a necessidade. Seria possível passar da igualdade de oportunidades para a igualdade de resultados escolares? Porque a gente que diz, não é necessário. Tem os melhores, os piores, tal, e a escola tem que encontrá-los. Vivemos um mundo do espírito olímpico, o importante é ganhar. Medalha de prata é o primeiro derrotado. Né? Eu não estou admitindo a necessidade, mas estou indagando da possibilidade. Porque nem tudo que nós consideramos necessário é possível. Eu estou indagando, seria possível? E por que eu levanto essa questão? Porque, historicamente, eu não vou apresentar dados aqui para vocês, mas a igualdade de oportunidades, ainda que tarefa inconclusa, ela avançou muito. Né? Hoje, pobres e mulheres, por exemplo, ninguém se espanta que estejam na escola. Né? A lei de 1927, 15 de outubro, que aliás era o dia do professor, admitia que as meninas fossem para a escola. Claro, as crianças escravas também consideradas seres humanos, mas escravos, admitia-se que as meninas fossem para a escola. Olha que progresso, 1827. Admitia-se, claro, as devidas provas da honestidade, que mulheres dessem aula. 1627. De lá para cá, focando mais no Brasil, nós avançamos para essa igualdade de oportunidade. Como eu disse, ela não é completamente concluída, essa tarefa, mas admitamos. No entanto, quando nós vamos olhar para os resultados escolares, as distâncias, as diferenças e o que é pior, as desigualdades são gigantes. Bom, por que eu estou abordando, e isso não é uma ideia original minha, né, mas de alguns pensadores, né, que eu adotei, eu trabalho com a igualdade de resultados. Podemos discutir quais são esses resultados. Se alguém me colocar contra a parede, eu confesso, a competência em leitura, por exemplo, tal do lugar que a leitura ocupa no nosso mundo, poderia ser um desses resultados. Porque a abordagem pela igualdade, ela vai resolver o problema da desigualdade. O dia em que homens e mulheres tiverem as mesmas coisas, bom, não tem como falar que mulheres estão tendo mais do que os homens. O dia em que negros, brancos, pardos, muçulmanos, etc. e tal, cristãos, tiverem as mesmas coisas, não se fala mais de desigualdade. O discurso da desigualdade só é possível quando há diferenças. E quando essas diferenças não decorrem dos chamados méritos individuais, da meritocracia, coisas do gênero. Então, a abordagem pela igualdade, eu sei que pode parecer um exagero essa igualdade de resultados,
no horizonte, pelo menos, é uma maneira que nós poderíamos evocar para enfrentar, então, isso que, em geral, a mesa coloca, de avaliação de políticas e programas de educação, e traduzir, então, em desafios e tensões da avaliação educacional. Bom, eu vou aqui, então, explorar alguns elementos, né, desse processo, mas quero deixar essas duas questões, mas especialmente essa, né, presente, para avançarmos, então, para algumas coisas, né, e pensar como que as políticas e programas respondem a essa questão. Né? E a contribuição, portanto, da avaliação nesse processo. Bom, supondo que vocês estejam em grau de legibilidade, né, eu começo destacando nesse terreno, que é um esforço que eu tenho feito, sem querer recuar na principal tarefa que me coloquei nesse debate aqui hoje. Talvez nós tenhamos um problema de definição em torno de avaliação. Ultimamente eu tenho me devotado sobretudo a isso. Ou seja, muito do que nós temos ainda está no plano da medição. E, às vezes, sequer isso. Mal passamos da descrição. Feliz ou infelizmente, quando a gente vai para a literatura da avaliação, eu tenho recenseado 135 definições de avaliação educacional, no campo da literatura especializada. Em algumas línguas, as quais eu pude ter acesso a essas definições. Então, tem definições para todos os tipos, porém, essa definição é a mais usual, né? Fazendo uma certa conta, eu diria que 90% dos autores que se dedicam a isso concordam que a avaliação é quando nós temos um julgamento. E vejam como que termina essa definição, e é por isso que eu faço aqui, apressadamente, uma conexão com a minha questão. Que a avaliação, ainda que ela julgar e dizer tá bom, tá ruim, aceito, não aceito, adequado, adequado, como o juízo se expressa, sobre algum objeto, que como eu disse, se eu tiver que escolher um aqui, eu escolheria competência de leitura, capacidade de leitura, na perspectiva da sua melhora, da sua otimização. Então, isso me parece importante, porque se eu paro só na descrição, bom, eu descrevo, é inerte, praticamente. Se eu meço, eu até posso quantificar o que foi quantificado, evidentemente, mas também posso não avançar para um julgamento do fato. Por que eu tenho evocado com força a questão do julgamento? Porque quando eu emito um juízo, e é por isso que a avaliação é sempre qualitativa, não existe avaliação quantitativa, né? Diante do meu juízo, eu vou me mobilizar para otimizar isso. E aí, não tem nenhuma matéria escrita sobre isso, atenção, para o que eu vou falar, é desse ponto de vista que a igualdade de resultados, do ponto da perspectiva da avaliação, também não é uma igualdade de quaisquer resultados. Seriam aqueles resultados que, numa determinada avaliação, fosse adequado, necessário, não importa como façamos os nossos juízos. Bom, quero destacar entre os elementos, né, num processo de avaliação, para ir terminando, que um dos principais elementos desse imbróglio todo, a questão do sujeito. E que é a importância da fala do Alexandre. Porque o SINAEB, com as restrições que possamos fazer, embora eu fui partícipe, né, tive a oportunidade até de sugerir emendas e tal, colocava um programa do sujeito da avaliação. Quem conduz essa avaliação? Quem parte é esse sujeito que, de alguma forma, define os critérios para o juízo. E aqui talvez seja um dos grandes problemas das chamadas avaliações externas. Elas são tão externas que elas perdem legitimidade política, na polis, não tem reconhecimento. O que vai alimentar aqueles entusiasmos, claro, alguns poucos que a fazem, as consideram maravilhosas, e evidentemente a recusa daqueles que são alijados dessa condição de sujeito de processo. Ainda que talvez nunca possamos ter completamente todos, né, partícipes da avaliação na condição de sujeito. E, inclusive, é isso que vai determinar o que nós estamos de fato avaliando, para que avaliamos, quem são esses usuários, a quem se destina, as metodologias que nós utilizamos. E é por isso que aqui se concentra o que nós temos chamado de um problema político, da polis, né, da avaliação, qualquer que seja ela, inclusive aquela no âmbito de uma sala de aula, que essas tensões também se manifestam. Bom, e para terminar, não vou ter nenhum minuto de acréscimo, mas também não estou pedindo. Bom, teria a questão da qualidade, acho que o Alexandre de alguma forma citou,
E eu respondo, então. Lembra? Qual a contribuição? Eu diria que a contribuição da avaliação, diante desses desafios, depende das respostas das políticas e dos programas à questão central. Para todos, para alguns. E essa contribuição ela se manifestaria, né, na combinação de funções formativas e somativas que pode potencializar as respostas. Mas atenção, não é pegadinha, mas tem um truque nessa minha resposta. Porque potencializar as respostas dadas pelas políticas, mas as políticas, aí é uma maneira de olhá-las. As de hoje e as de algum ano atrás, alguns anos atrás. Elas querem para todos, querem igualdade de resultados? Porque eu posso ter uma avaliação que acompanha, que seja formativa e faz um balanço no final, mas não é na perspectiva da sua otimização. É por isso, então, que eu termino dizendo que o grande desafio que essa mesa coloca, a avaliação de políticas e programas, coloca a necessidade da apreensão política de quem conduz essas avaliações e do que se deseja com elas. Muito obrigado. Ah, tem uma tela. Ah, tem uma tela. Então, agora eu passo a palavra para a Roberta Leonte, coordenadora de pesquisa e avaliação da Fundação Lema. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui na sexta-feira, no final do dia. Todo mundo bastante cansado, imagino, esses 2 dias intensos. Então, muito obrigada por eles estarem aqui. Obrigada, Daniel, pelo convite. Eu vou fazer uma apresentação um pouquinho diferente, não pegando o gancho especificamente das avaliações educacionais, embora seja um tema que eu me interesso muito, né? Inclusive trabalhei no INEP por um tempo, por 2 anos e meio. Acho que quando eu entrei no INEP, quando eu saí do INEP, o Alexandre estava entrando. Eu estava justamente em 2006, quando foi criado o IDEB. Eu estava na equipe técnica de 5 pessoas que criou, e foi uma experiência super importante. E desde então eu tenho atuado nessa área de avaliação educacional e também de avaliação de impacto de programas educacionais ou programas sociais. Estou na Fundação Lema nesse momento. Lá, a Fundação, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é a Fundação, o que a gente faz. E a minha ideia aqui hoje foi trazer um monitoramento de um programa educacional que a Fundação Lema tem levado às redes municipais de educação. Então, claramente, isso tem muito a ver com as avaliações educacionais, óbvio, e tem muito a ver também com tudo que o professor Alcimar estava falando, com em relação à equidade e a oportunidade para todos os alunos, independentemente de sexo, raça, de onde moram. Então, acho que isso tem muito a ver, né, só fazendo um gancho com a fala de vocês. Então, vamos lá. Eu vou contar só um pouquinho sobre a Fundação, rapidamente, o que é, né? O que a gente faz, sobre o programa Formar, e depois eu vou apresentar para vocês o que a gente está pensando em termos de monitoramento desse programa. Na verdade, é um programa novo, que começou em agosto do ano passado, de 2016. Então, a gente tem um desafio aí de criar possibilidades para monitorá-lo. Então, a gente está criando formas de como fazer esse monitoramento, o que monitorar, né, definindo métricas, indicadores, que é um desafio. Sem dúvida, a gente nunca tem um indicador perfeito para a qualidade da educação. Até né, tem muitas, inclusive o IDEB, a gente olha o IDEB porque é o que a gente tem à disposição, mas obviamente tem muito mais por trás de uma qualidade de educação para todos. Mas enfim, a gente tenta criar alguns indicadores e medidas para nos guiar ou nos nortear nas nossas ações, né? E de continuidade até de um projeto ou de um programa. Bom, então, rapidamente, a Fundação Lema, ela é uma organização familiar sem fins lucrativos que atua desde 2002, e a missão dela
trabalhar e levar uma educação pública de qualidade para todos os alunos e fortalecer um grupo de pessoas líderes que façam a diferença ou que estejam aptos a resolver problemas complexos e problemas importantes para a sociedade brasileira. Então, a Fundação tem alguns pilares de atuação. Essa questão de apoiar pessoas ou futuros líderes para trabalhar no setor público resolvendo problemas complexos tem mais a ver com o programa de bolsas e fortalecimento de pessoas que estão querendo estudar fora. Então tem um programa grande de bolsas de estudo, mas não é o que eu vou falar especificamente hoje para vocês. Eu vou focar mais na questão do pilar educacional, né, que é muito forte na Fundação Lehman. Então a gente leva programas de inovação nas escolas, com programas de tecnologia. Até o Alexandre, quando esteve à frente da parte de educação em Bombinhas, ele participou de um programa nosso, que é o Khan Academy. É um exemplo, né, que é uma plataforma de matemática, de ensino de matemática, que ela é pública, a Fundação Lehman traduz o conteúdo. Na verdade, é uma plataforma internacional, né, desenvolvida por um americano, o Salman Khan, e a gente traduz desde 2012 e deixa disponível para qualquer pessoa usar. Mas no caso das escolas públicas, a gente ainda forma os professores e os alunos para fazer com que eles incluam esse ensino diferente, né, um ensino numa plataforma de matemática personalizada, adaptativa, e inclua isso no seu planejamento, né, então no planejamento curricular do professor. Então a gente não quer substituir, obviamente, sim complementar com uma tecnologia diferente. Então, a gente tem muito foco na aprendizagem. Então, além desses programas educacionais, tem programas para secretarias de educação, que é o que eu vou contar para vocês hoje, que é o Formar. A gente atua também para desenvolver ou apoiar políticas públicas estruturantes relevantes, por exemplo, a Base Nacional Comum. A Fundação Lehman está sempre desde o início dessa discussão, estava por trás dessa política estruturante. E também tem um diálogo forte com professores e gestores, isso para estar muito próximo do centro do centro da educação, né, onde as coisas acontecem, que é lá na sala de aula. Então a gente tenta criar um canal forte para sempre levar a realidade das escolas públicas para garantir uma educação de excelência para todos os alunos. A gente precisa muito conhecer e dialogar com as pessoas que estão lá, e aí a gente traz isso, tenta trazer para os programas. Eu, especificamente, trabalho numa área de pesquisa, né? Como eu falei, eu sou pesquisadora também, como o professor e o Alexandre. Vim da área acadêmica e estou na Fundação Lehman por muita afinidade com essa questão educacional e também com pesquisa e avaliação. E a Fundação tem um pilar aí de avaliação e de pesquisa para tentar definir as suas estratégias ou tomar as decisões, sempre tentando carregar as evidências que as avaliações de monitoramento nos trazem. Tá? Então, é uma área relativamente nova na Fundação. A gente tem feito avaliações de impacto e outras pesquisas educacionais também. Então, por exemplo, o Khan Academy que eu comentei, a gente está com uma avaliação experimental rodando desde o ano passado em 5 redes, Manaus, Mogi das Cruzes, em parceria com o Clear, com o J. Paul. E foi um desafio muito grande. Assim, a gente vai verificar se o uso da plataforma nas escolas públicas pelos professores, uma vez por semana, ajuda a melhorar o desempenho dos alunos, né, o aprendizado dos alunos, e também desenvolver habilidades não cognitivas, né, socioemocionais, em relação à matemática. Então, a gente está com essa avaliação. A gente realizou algumas outras avaliações de impacto também experimental, ou às vezes com desenho quase experimental, enfim. Então, isso só para dizer que a gente está... tem essa agenda de pesquisa de avaliação, mas o que eu vou contar mais dá importância para a avaliação experimental, avaliação de impacto, mas o que eu vou contar é esse desafio que a gente tem para monitorar o Formar, que é esse programa novo da Fundação Lehman que eu acabei de comentar, que eu falei no início. Então, esse programa, o Formar, como eu disse, começou em agosto do ano passado. A gente já está atuando em 17 redes, 13 redes municipais e 4 redes estaduais. É um programa que tem uma visão, tem intervenções sempre com uma visão mais holística, mais sistêmica do processo educacional.
Então, a gente tenta fortalecer desde a liderança das secretarias, a equipe técnica da secretaria, sempre com foco no aprendizado do aluno, de todos os alunos, no desenvolvimento desses alunos. Sempre com esse foco, mas a gente faz intervenções desde a secretaria até a sala de aula. Tá? Então, tem algumas frentes de atuação do programa, tem frentes de gestão, então aqui a gente tenta capacitar as secretarias e os gestores escolares nesses aspectos, né, ajudando eles a definir um planejamento estratégico com metas e ações, gestão para resultados, acompanhamento. Então, a gente forma essas pessoas, forma a equipe técnica da secretaria e os gestores escolares. Tem frentes pedagógicas, onde a gente apoia a secretaria para conseguir desenvolver bons processos pedagógicos na sua rede como um todo. Então, a gente se preocupa em que tipo de currículo que há, se existe um currículo na rede, se elas estão seguindo, se as escolas de fato usam, ou seja, se tem um planejamento pedagógico a partir do currículo e os professores se planejam a partir dele. Avaliação padronizada, né? Eu coloquei essa palavra, mas como, de fato, não seria necessariamente uma avaliação externa, mas uma avaliação formativa. É nesse sentido, uma avaliação padronizada para a rede, mas uma avaliação educacional formativa, ou seja, onde os professores ou a rede definem uma avaliação para conseguir ter subsídios e saber se os alunos estão de fato aprendendo e onde eles estão tendo dificuldades ou não. Tá? Então, é o uso dessa avaliação. O acompanhamento pedagógico da secretaria em relação às suas escolas também é algo super importante, onde a gente, todas as ações que a secretaria faz tem que ter legitimidade em relação às escolas, ou seja, tem que ter um acompanhamento pedagógico claro das escolas e tem que estar próximo da realidade das escolas para que as políticas definidas pela secretaria cheguem na ponta. E formação de professores também é uma outra ação. Esse programa tem duração de 3 anos, então ele começou em agosto. Cada rede que entra vai ficar 3 anos no programa. Ele é selecionado via edital e a gente faz um processo seletivo grande, então a gente tem aí um desafio em termos de avaliação. Né? Acho que lá na Fundação Lehman eles diziam, as pessoas que estão implementando o programa querem muito saber se eles estão indo pelo caminho certo. Obviamente que uma avaliação de impacto experimental, com a letralização, grupo de tratamento e controle, vai nos dar a resposta mais fidedigna em termos de possibilidade de impacto em algum indicador. Ok. Mas a gente precisaria esperar 3 anos o programa acabar para a gente conseguir ter resultados da avaliação e depois verificar o programa. Então, acho que existe uma demanda grande, acho que não só da Fundação Lehman, mas de outros institutos de pesquisa que realizam programas de educação, para saber se de fato estão indo pelo caminho certo. Então, a nossa proposta foi criar um sistema ou um programa de monitoramento de indicadores antecedentes, indicadores antecedentes do potencial impacto desse programa. Como eu disse, o objetivo principal é que os alunos aprendam. Tá? Tem outros indicadores, por exemplo, em relação à equidade, a gente está super preocupado, em relação os alunos precisam ficar na escola, mas enfim, a gente olhou para a teoria da mudança do programa e aí a gente tentou identificar alguns eixos e alguns indicadores que a gente pudesse monitorar para conseguir saber se o programa, ao final de 1 ano, estaria indo pelo caminho certo ou não. Então, aqui é só uma árvore que exemplifica aqui. Se o programa der certo, o que a gente gostaria de ver? A gente gostaria que os alunos aprendessem. Um indicador antecedente seria: os alunos têm tempo de aula adequado, ou seja, de fato tem um tempo de instrução, onde eles estão de fato estudando, dentro da escola ou fora, né, podendo fazer lição de casa também. As aulas são boas, né, então eles têm aula, as aulas são boas e os alunos permanecem na escola. Então a gente definiu alguns preditores de aprendizagem, que a gente chama, que seriam proxies ou aproximações desses indicadores intermediários. Tá? Então, para o tempo de aula, por exemplo, a gente mede o tempo regular de aula, quando acontece de ter dispensa dos alunos das aulas por motivo de força maior, o professor, sei lá, a escola fechou, teve um problema, ou o professor faltou, algum problema nesse sentido. Dispensa de aulas por motivo de greve e tempo de reforço não, um tempo de apoio à aprendizagem, adicional ao tempo regular, tá? Em aulas são boas, né? A gente tem 6 eixos aqui,
onde a gente criou uma medida mais qualitativa. Acho que eu não vou ter tempo de mostrar para vocês uma tabela grande, que é onde a gente tem uma matriz de referência para cada um desses eixos. A gente tem qualitativamente onde a gente espera que a secretaria esteja. Então, por exemplo, essa é uma visão geral do currículo. Garantir que todos os alunos da rede são expostos a conteúdos essenciais de aprendizagem, de acordo com uma diretriz comum. As escolas têm clareza do que deve ser ensinado, elaboram seu planejamento pedagógico e, a partir deles, os professores planejam as suas aulas. Então, a gente criou uma matriz, só rapidamente, só para vocês terem uma ideia, onde a gente consegue... Não sei se vai abrir, mas... Parece que... Enfim. A gente criou uma matriz com essa descrição qualitativa e também um valor. Então, a gente tenta quantificar o que qualitativamente a gente consegue ver na escola. Então, é uma forma de criar um indicador para cada uma das escolas. Primeiramente, a gente entrevista o secretário e a equipe técnica da secretaria. Então, vamos supor, nesse tema de currículo ou de avaliação. A gente tem um questionário estruturado, onde a equipe aplica, conversa com o secretário e a equipe técnica, faz perguntas específicas e aloca quantitativamente a rede em determinada rubrica. E se, por exemplo, a escola existir um currículo, esse currículo ele vai ser qualificado, ou seja, tem uma equipe na fundação que vai ler o currículo, entender e ver se ele está adequado. E se ele estiver adequado, a gente vai até as escolas e pergunta para as escolas se de fato os professores estão usando e como é esse uso. Então a gente tem uma etapa de conhecimento na secretaria e uma etapa de conhecimento nas escolas. Então é como essa política vai se desdobrar dentro da escola. E esses eixos são os eixos do programa. Tá? Eu não vou ter tempo de falar todos, mas para cada um a gente tem uma rubrica específica. E a gente tenta medir como está isso na secretaria e como está dentro das escolas. E a ideia é que, com o passar do tempo, né, com as fases do programa Formar, mudanças estejam ocorrendo justamente nesses eixos. E aí, com o passar do tempo, a gente vai avaliando novamente, qualitativamente, depois tem que ir passando para uma rubrica quantitativa, para verificar mudanças. Tá? Então, isso é a forma que a gente está tentando... Eu acabei meu tempo, né? Então, só colocando aqui para vocês, para finalizar, a ideia é depois criar... não necessariamente a gente vai usar esse indicador para tudo, mas a gente criou um indicador sintético também, que sintetiza a qualidade das aulas com o tempo de aula que os alunos têm. Tá? E aí a gente consegue identificar, para cada escola a gente consegue calcular e a gente consegue monitorar isso ao longo do tempo. Bom, a gente está à disposição, estou à disposição se vocês quiserem conhecer o questionário, as rubricas, porque achei só interessante trazer isso para vocês, porque é realmente um desafio das instituições que querem verificar resultados, positivos ou não, das suas intervenções, mas de uma forma mais rápida, mais gerencial, para tomar as decisões em curto prazo. Então tá. Não vou resistir, vou fazer uma pergunta. Considerando o título do nosso seminário, que vai trazer esse binômio gestão e utilidade, eu fiquei pensando um pouco como é que a gente pode pensar sobre em que medida as avaliações podem, de fato, contribuir e serem incorporadas nos modelos de gestão das políticas educacionais. O que a gente vê ao se aproximar das políticas é que há uma dissociação entre o projeto formativo das redes, aquilo que as redes avaliam, quando avaliam, e aquilo que se constitui, por exemplo, como processo de formação. Há uma desintegração dessas dimensões e, de fato, a avaliação acaba aparecendo, em muitos casos, como um mecanismo de controle. E aí o que a gente vê na dinâmica do real é uma terceirização de responsabilidades. Então, vai se disputando, então a culpa é do professor, a professora diz que a culpa é da família, a família diz que a culpa é do prefeito, que diz que a culpa é do... enfim. Então, eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, porque me parece que um dos desafios que constitui a minha segunda pergunta é, inclusive, que a gente possa
criar formas de aproximar conceitos, processos e práticas de avaliação que por vezes são muito herméticos e muito difíceis de acessar. Inclusive, quando o Daniel me convidou para mediar essa mesa, eu perguntei: você tem certeza? Porque é uma área complexa, para quem não é dela, originalmente. Como é que a gente aproxima da cultura da comunidade educacional, daquilo, da linguagem que se fala, dos processos e procedimentos que essa comunidade usa e da cultura da gestão pública brasileira, tanto em nível municipal como em nível estadual. Então, eu queria entender um pouco como é que a gente faz, porque senão eu acho que essa dimensão ou essa característica de ser médico faz com que sempre seja uma coisa exógena aos sistemas. E enquanto for exógena, me parece que pouco contribuirá. Vai estar lá, vai existir, a gente vai debater, a gente vai discutir, vai atrapalhar, porque muitas vezes a avaliação da maneira como é feita, ela se converte em currículo, inclusive, o que é um problemaço, que era o que você estava dizendo. Responde aqui projeto de país, aqui projeto de formação, tem que ser o sistema como um todo. Quando um dispositivo tenta responder isso, ou coloca qualquer elemento concreto no mapa, a tendência é que tudo caminhe nessa direção e a gente começa a ter distorções muito graves do ponto de vista daquilo que a Constituição Federal nos coloca. Sistemas que geram inequidade, sistemas que vão avaliar elementos que desorganizam, inclusive a possibilidade de se garantir desenvolvimento de justiça, igualdade, tudo isso. Então, isso eu queria entender, basicamente. É uma pergunta muito simples. Acho que em 2 minutos a gente consegue responder que o pessoal deve ter Mas, enfim. Não respondendo, mas não fugindo do debate. Eu acho que o grande desafio, quando eu digo que ele é conceitual, falo aqui da perspectiva que possam existir conceitos mais operacionais, né? Ou seja, tem uma possibilidade maior de serem apropriados, né? Dessa perspectiva, eu quero delimitar algumas coisas. Evidentemente que eu estou falando aqui mais de uma perspectiva educacional, né? Mas vamos lá. Por muito tempo, e se a gente olhar um monte de autores, né, eu mesmo não me arvoro como um grande autor de avaliação, mas como já publiquei algumas coisas, acho que se perdeu de vista que o grande problema não é a avaliação, é o projeto mais amplo do interior da qual a avaliação se insere. É dessa perspectiva que não existe avaliação excludente, seletiva. Não existe. Sem querer chocar vocês com essa afirmação. A gente está absolutamente convencido disso. O que existe são processos, e eventualmente alguns programas, algumas políticas, que por má fé, inépcia, não importa, são excludentes, são seletivos. Então, por exemplo, eu posso ter uma rede, uma escola, uma sala de aula, e aqui é interessante, né, sem precisar voltar lá nos clássicos da reprodução e tal, onde o processo acaba sendo excludente, e não a avaliação. O problema é que a avaliação tornou-se a face talvez mais visível, porque os seus dados, as suas práticas eram como que utilizadas para uma justificativa da seleção. Então, desse ponto de vista, é que compreender que os desafios estão postos é no projeto, ou no programa, ou na política que se está desenvolvendo. Desse ponto de vista, quando eu terminei com aquela tela, quer dizer, como eu faço a avaliação que contribui com a resposta, eu disse que havia não uma pegadinha, mas uma dubiedade, porque eu posso ter um projeto que é altamente excludente e que lança a mão de avaliações sofisticadas para excluir. E fazê-lo com precisão. Não sei se é o erro do tipo 1, do tipo 2, né? Mas incluir quem deveria ser excluído, bom, mas não importa. Então eu avalio, eu julgo quem que eu vou excluir. E há um conjunto de escolas que pais pagam fortunas para ali colocar os seus filhos para avaliação. Isso é certo ou errado? Nem certo ou errado. É uma opção, uma política. Por isso que eu me dei o direito de lançar aquelas questões, né? Não precisa abraçá-las. Disputa. Política é isso, é disputa. Um jogo de forças. Né?
que talvez esteja mais para o cálculo vetorial do que para a aritmética, são forças disputando. Então, acho que esse é o principal elemento, né, que não responde talvez cabalmente, mas então, pensar esse projeto. E é esse projeto que vai demandar determinadas maneiras de fazer a avaliação. Por exemplo, avaliações mais precisas, menos subjetivas, ou mais objetivas. Eu vou fazer uma propaganda aqui, me dê licença, mas está disponível gratuitamente, nos melhores casos do ano. E o Alexandre participou disso. Nós desenvolvemos experimental isso, para a alfabetização, com base na Provinha Brasil, um teste adaptativo informatizado, o TAI. Né? Como vocês sabem, é um teste que não está pronto a partida, diferente de todas as provas que quem está nessa sala já experimentou. É um teste que vai se fazendo, claro, quando cabe em teste. E por que isso? Porque, ainda que isso não responda ao problema de um processo, um projeto mais inclinante, mas porque uma avaliação desse tipo, e nós chegamos a resultados assim, fantásticos, né? Então, por exemplo, uma provinha Brasil, que é uma coisa fascinante, infelizmente descartada, ela demanda, com todo aquele material já pronto nas escolas, no mínimo 2 a 3 horas para uma aplicação de processamento. No mínimo. Com o teste adaptativo, a gente baixou isso na média para 12 minutos. Com os resultados todos prontos. Então, isso daqui significa o quê? Que nós podemos trazer a avaliação, eu falo do meu campo de pesquisa, como um recurso que, dependendo do projeto político-pedagógico, do projeto da política, como queira, para ter uma avaliação melhor, mais bem feita, mais rápida e tal, e que possa, então, ser utilizada. Em qual perspectiva? Bom, se perguntar, para mim, diria para a inclusão, para a igualdade de resultados, para o acompanhamento, etc. Para o monitoramento, a avaliação, fazendo jus à entidade, para a consciência social. Então, depois, isso não responde, talvez, à questão de controle e responsabilização, porque isso também é uma visão mais geral. Eu posso ter um dirigente de uma rede que resolve, pela sua visão política, responsabilizar os professores, por exemplo. De novo, o problema é quando isso é feito com avaliações que não se sustentam. Em muitos casos, sequer são avaliações. Vou terminar rapidamente. Questão do risco de avaliação como currículo. Devagar com andor, eu diria, que o santo é de fina porcelana, porque às vezes a gente não consegue começar pelo currículo por algumas circunstâncias. E eu admito a possibilidade de que, se nós fizermos uma avaliação, começando aquela avaliação de forma bem feita, em algumas circunstâncias, isso pode ajudar os professores a olharem o seu currículo. Eu também estou relativizando uma certa crítica que eu próprio fazia, né? Não, tem que sempre começar pelo currículo. Em algumas circunstâncias, já está dado esse currículo. Então, nós fazemos um movimento no sentido contrário. Amanhã eu embarco para Moçambique, eu tenho um projeto de vários anos, na área da saúde, onde tem lá vários currículos na área da saúde e que nós estamos, a partir da avaliação, desenvolvendo resultados para olhar para esses currículos. Em alguns casos, isso pode ajudar as escolas a se organizar. Agora, há o risco do estreitamento curricular, que é o clássico tema da literatura. O risco há. Desde que nós provemos que antes da avaliação tem um currículo amplo. Que esse é um questionamento que eu faço quando acuso a Prova Brasil de reduzir o currículo. Eu indago. Em que rede? Havia um currículo amplo, gigantesco, onde os alunos aprendiam de tudo e agora só estão aprendendo a ler e a resolver problemas? Porque senão nós passamos a fazer uma acusação muito... não se sustenta, não tem base matemática. Em suma, portanto, a gestão de um projeto, na minha perspectiva, includente, ele demanda que haja uma avaliação, porque os dados da avaliação permitirão um acompanhamento combinando as funções formativas, ou seja, durante e somativa para eventual replicação do programa, de tal maneira que a gente possa localizar quais são as dificuldades e, caso estrito senso, projetos políticos escolares, educacionais, garantindo que cada aluno possa ser acompanhado. Em suma, isso não responde exatamente a tua pergunta, mas, dependendo do contexto, da avaliação pode se ocupar. E aí o combate, integrar essa cultura, é o combate, na verdade, que convence as pessoas, do meu ponto de vista, da inclusão.
Então, tem várias coisas aí interessantes, mas eu queria falar um pouco, de alguma forma, assim, dialoga com a pergunta, sobre os usos da avaliação. E eu identifico 3 grandes usos. Não sou eu que falo isso, outros, vários falam, isso já está consolidado na literatura, quer dizer, o uso pedagógico, que é você olhar para a escala, né? E aí você vê lá uma série de informações que vão ajudar o professor a entender, só que para poder ajudar o professor a entender, é muito importante chegar em tempo oportuno. Então, essa já é uma primeira reflexão importante, porque os dados que o INEP hoje, essa é uma autocrítica que a gente tem que fazer para poder avançar, senão não avança. Os dados que hoje o INEP entrega, eles têm uma defasagem gigantesca. Eles não conseguem servir para um uso, porque você vai ter Prova Brasil esse ano, outubro, 23 de outubro até meados de novembro. Esse resultado, na forma do IDEB, não da Prova Brasil, só vai chegar lá na metade do ano que vem. E ano que vem tem eleição, problema, tem que ver como é que isso vai ser divulgado. É só lembrar como foi a divulgação de 2013. Eu estava na prefeitura de Bombinhas, porque saiu em 2014, eu lembro que foi um acontecimento. Então, esses dados têm que chegar em tempo oportuno. E aí, uma avaliação que ajudava a dialogar com a realidade do professor, que era a Provinha Brasil, foi descontinuada. Eu vou dizer para vocês que eu fui como secretário municipal de educação, a única avaliação que eu usei de fato no meu processo de gerenciamento com as escolas foi a Provinha Brasil, porque eu consegui acompanhar a aplicação, voltou, eu sistematizei junto com os professores e cobrei cada um o que estava acontecendo e o que não estava acontecendo, 1 a 1, tempo real, real time. Quer dizer, nada mais veloz do que isso. Então, do ponto de vista do tempo de oportunidade, eu não vejo processo avaliativo mais interessante. E acredito que a gente deveria apostar em instrumentos com essa facilidade. A saúde já faz isso há muito tempo, instrumentos rápidos de avaliação e diagnóstico. Isso ajuda quem está na ponta. Tem que ser fácil, tem que ser rápido e tem que ajudar em dar diagnóstico. O uso pedagógico de um lado, o uso de gestão, e aí você pode, por exemplo, com o uso de gestão, imaginar a decomposição dos resultados da Prova Brasil pelos diferentes níveis. E aí você vai encontrar um contingente de estudantes que tem dificuldade. Se você for perguntar para qualquer professor, ele já sabe quem são. Eu fiz esse exercício. Eu perguntei, olha, o resultado da Prova Brasil de 2 anos atrás que eu tenho, professores daqui, 20%, 30% tem dificuldade. Ah, não, mas isso, Alexandre, eram lá o pessoal que veio da migração. Tá, mas e aí, o que vocês fizeram com isso? Vocês naturalizaram o fato de que haviam crianças que não estavam aprendendo? Não, Alexandre. Aí gera um calor, né? Porque daí fala, não fala. Daí as professoras falam, olha, a gente vai contar para você o que a gente faz, mas a gente não sabe se pode fazer ou não. A gente pegava esse aluno do 5º ano, que vinha no processo de migração, e colocava ele no contraturno primeiro, para poder alfabetizar. Mas a gente não sabe se isso pode ser... Olha só, você veja só que coisa, o tipo de construção que o mundo real das pessoas que vivem nas N escolas desse Brasil constroem para poder garantir o direito de aprender das nossas crianças. Que a gente nem sabe, e elas nem sabiam se podiam ou não, mas de fato elas estavam fazendo. Ficaram com medo de falar para o secretário, porque podia ser que tivesse infringido alguma lei, alguma norma do Ministério da Educação, e isso poderia ser um problema. Mas o uso de gestão é o uso, por exemplo, decomposto nos níveis para garantir o direito de aprender de todos. E tem um outro uso, e aí a gente mistura tudo, e aí usa uma coisa para outra, que é o IDEB. Para que serve o IDEB? Diálogo com a sociedade. Um indicador que a sociedade entende. 0 a 10. Simples, efetivo. Agora, se o IDEB está retratando o que a gente entende por qualidade ou não, a gente tem que discutir lá no começo. Porque, de fato, também, quando você vai verificar o que está acontecendo na ponta, estão acontecendo coisas do tipo, os meninos que estão reprovando, reprova no 5º, reprova no 7º, chega no 9º ano, o que acontece? Ele tem 15 anos, ele é convidado a ir para o EJA noturno. E os dados do INEP mostram isso. Como a idade média
do EJA fundamental vem caindo assustadoramente. Então, a gente tem que... Mas isso é um processo também, né? A gente vai entendendo isso e vai construindo mecanismos. E mais importante que tudo é a gente fazer esse bom debate, porque, na verdade, as avaliações podem dar muitas ferramentas para a gente qualificar e a gente garantir o direito de aprender. Agora é preciso ver quem é que está controlando essa lanterna que ilumina. Porque é isso que eu falei, quer dizer, quem está decidindo isso? Se está ficando só no Ministério da Educação, isso ganha um contorno X. Se a sociedade está participando desse debate, se isso está se transformando em avaliações que contemplam de uma maneira mais global o que a gente entende por qualidade, isso se transforma em indicadores que contemplam essa diversidade, que a proposta do SINAEB avançava, pelo menos tentava avançar nessa perspectiva, o resultado final seria de uma apropriação e de uma resistência menor e de um uso indevido menor. Mas esse é um processo. E eu acredito que a gente está num ótimo momento para debater novamente essas questões, porque, primeiro, está no Plano Nacional de Educação. A gente precisa construir um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica nos moldes do que está no plano. Então, vamos avançar nessa perspectiva. Vamos aproveitar o esforço que a gente fez e vamos cobrar, e vamos participar, e vamos construir esse processo. E quanto mais participativo ele for, tanto melhor ele será. Eu sempre digo que o melhor plano feito em Brasília, siga as características que quiser, é pior do que o pior plano feito no município, desde que seja feito pelo conjunto dos atores. Isso foi uma outra coisa que eu consegui viver como secretário municipal. Aí é outra crítica. O Ministério da Educação criou N estruturas para cobrar a transformação do Plano Nacional em 5 mil e tantos planos municipais. Eu digo para você, eu não gastei um segundo do meu tempo como secretário seguindo aquelas regras do Ministério. Agora, eu fui em todas as escolas, eu falei com todos os professores, chamei reunião com todos os pais num ginásio, cabia todo mundo, porque a escola, né, a rede era bem pequenininha, a gente conversou com todo mundo sobre qualidade de educação, a gente falou, apresentou os números do IDEB, todo mundo estava feliz, porque o IDEB de Bombinhas é alto, é 6 pontos alguma coisa. Eu falei, olha gente, vamos pensar se é bom mesmo? Vamos dar uma olhada no PISA. E nem tem o estado do PISA para Bombinhas, mas aí você mostra para os pais, poxa, nós temos um problema, então vamos tentar melhorar? Aí tu envolve a comunidade, você envolve os professores, faz isso num processo formativo, ganha o pessoal para o debate de qualidade, e aí a gente consegue avançar. E é para isso que serve a avaliação, para ajudar o processo de planejamento participativo. Acho que foram muito boas as explicações e possibilidades de respostas nesse debate. Acho que só o que eu tenho a contribuir ou falar diferente é que as avaliações, de fato, acho que é o que o professor falou, o problema não é a avaliação, e sim a qualidade das avaliações. E o Alexandre está aqui para dizer que acho que a dificuldade do INEP sempre foi construir boas avaliações. Tem excelentes avaliações, mas ter itens muito bons e criar itens muito bons, ter um banco de itens, de questões que você possa fazer avaliações muito boas, sempre foi um desafio, ainda é. Acho que agora, com a implementação da Base Nacional Comum, a gente tem uma oportunidade de trazer alguma formação, alguma expertise, sei lá, verificar as melhores pessoas para fazer itens, identificar essas pessoas, trazer para essa construção e para essa avaliação ser boa, porque acho que a avaliação é super importante. A gente não tem como tentar melhorar o aprendizado sem saber onde os alunos estão, como eles estão, quais as dificuldades. Então, acho que acabar com as avaliações não seria, com certeza, não seria a solução, e sim deixá-las cada vez melhor e o ponto de informar, né, de dar uma devolutiva para as escolas, que é esse ponto do Alexandre, que é super importante. A Provinha Brasil, ela era uma ferramenta única que trazia imediatamente para cada professor qual que era a dificuldade do seu aluno. A Prova Brasil tem essa possibilidade, mas é muito mais difícil. Então, tem a questão nas redes mesmo de entender a prova, entender o resultado da Prova Brasil e ir para a escala da Prova Brasil, do SAEB, identificar as dificuldades dos alunos,
não é uma coisa natural. Então, acho que a gente tem que ainda evoluir muito no Brasil em dar uma devolutiva útil para as escolas e professores para conseguir avançar. Né? Acho que isso é uma coisa que ainda precisa ser resolvida. Uma pergunta de vocês? Posso fazer? A gente pode avançar aqui um pouquinho? Gente, desculpa, não me odeiem. Última pergunta do último dia do último minuto. Tem mais uma. Tem mais uma. Não, Tem mais uma. não vamos nos odiar. Esse karma já não é seu mais. Bota o coquetel aqui. Traz o coquetel pra cá, todo mundo. Eu queria pedir alguns comentários de vocês em relação à educação infantil. Porque eu acho que falou-se muito a partir do fundamental e do médio, e eu tenho bastante interesse em qual que é a opinião em relação à avaliação de desenvolvimento infantil. Vamos fazer bloco já? A gente já faz a segunda, depois a gente volta. É aqui. É por isso que eu tinha pedido para passar. Bom, boa tarde, meu nome é Carla, eu sou pedagoga e por um bom tempo eu trabalhei com formação de professores lá no meu estado, professores dos municípios do interior da Bahia. E eu não sei se eu vou confundir um pouquinho ou se eu vou, não sei, eu vou tentar falar um pouco da minha experiência. Assim. Em 2007 foi criado aquele programa, né, Todos pela Educação, e aí o governo cria o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, e com o PAR vem o PAR na perspectiva mais da gestão, e através inclusive do IDEB é criado vários outros programas, principalmente para as redes municipais. Aí a gente tem o PAR, a gente tem o Mais Educação, a gente tem entre outros programas, todos eles baseados nessa coisa da avaliação, que geralmente considera o índice idade, série, defasagem, evasão, esses níveis todos. E, assim, na fala de vocês, eu senti um pouco assim, a ausência de falar um pouco desses programas, porque, na verdade, os professores eles ficam meio bombardeados com esses programas todos, tendo que seguir tudo, e cada semestre, cada período é a prova, é o IDEB, são todas as avaliações que se faz, e dá conta de todos os programas e também da parte do currículo e tudo mais. Então, a pergunta é a seguinte, eu primeiro é Francisco o seu nome, né? Sim? Alexandre, tá, desculpa. Eu queria saber como é que entra, como é que o INEP, ele articula as avaliações com esses programas, em que medida esses programas fazem parte do processo avaliativo do INEP, já que a gente tem uma meta aí de chegar em 2020 ou em 2021, se eu não me engano, com um índice, né, do IDEB mais elevado, principalmente na região Nordeste. E para a moça ali do Instituto, eu queria saber como é que articula essa ação, já que você falou que é a nível de secretaria, vocês fazem um edital e tudo mais, qual é a relação desse trabalho com os planos municipais de educação ou estadual de educação? Porque, assim, lá na Bahia, por exemplo, a gente tem metade dos municípios que não tem plano, né, municipal de educação outra parte que ainda está em processo de construção, que é uma coisa bem complicada, porque você tem que abrir todo um diálogo com a sociedade, enfim, toda uma construção que as pessoas ainda não estão, principalmente em municípios pequenos, que tem muita ingerência política e tudo mais. Então, como, assim, eu não vi ali, né, na Bahia, parece que vocês, ali na apresentação, tem 3 estados do Nordeste, mas a Bahia não está. Mas eu queria que você me falasse um pouco como é essa discussão, como é essa relação com os planos municipais de ensino e contextualizar um pouco esses programas, né, como é que eles estão aí agora nesse cenário nacional, com todas essas mudanças que estão vindo aí, que a gente ainda está meio atordoado, assim, meio sem saber como é que vai lidar. Tá. Pode? Rapidinho. Eu acho que eu vou tentar ser meio telegráfico, mas primeiro desconstruir essa ideia de que os governos são, assim, espaços de grande unidade
blocos monolíticos. Na prática, por exemplo, a gente, de fato, o INEP não tem acesso às bases desses sistemas do Ministério da Educação. Então, isso já cria um empecilho substantivo para poder fazer qualquer tipo de análise mais profunda. Essas informações, inclusive, elas não são disponibilizadas, até onde eu saiba, em transparência ativa, que a Lei de Acesso à Informação exige que fosse, que facilitaria bastante o nosso trabalho. As do INEP, boa parte delas está em transparência ativa, o que ajuda a diminuir a assimetria no acesso à informação, porque possibilita que pesquisadores possam fazer suas análises independentes e, enfim, ajuda muito. Então, o fato de não ter acesso a essas bases significa que a gente não consegue fazer com a profundidade devida o estudo necessário para ver a correlação entre uma coisa e outra. De fato, no início de 2007, haviam ações que induziam e ajudavam quem tinha maior dificuldade no IDEB. Essas ações não existem mais, e isso já não é uma coisa que o atual governo tenha acabado. Não, isso já, de um bom tempo, já havia sido, de alguma forma, descontinuado. A relação entre programas e auxílios para municípios que tivessem os menores IDEBs, como forma de indução à melhoria. Então, isso é outra coisa importante de falar. E outra coisa que nós, no INEP, né, e aí eu não estou falando, lembra, não estou falando como INEP, estou falando pesquisador do INEP, diferenciar uma coisa da outra é muito importante. A gente não vê que as políticas públicas pensadas pelo órgão que as apresenta, o Ministério da Educação, se utilize tanto quanto poderia e deveria das informações prestadas do INEP. Agora, a contraparte disso é que o INEP também não tem exercido o papel de orientação e recomendação de política pública. Aliás, nós não estamos nem transformando a Prova Brasil, de fato, num instrumento de avaliação, porque a gente não diz o que é adequado, o que é bom, o que é ruim. Então, isso é a contraparte, mas existe já pelo menos o entendimento de que cabe ao INEP fazer essa recomendação e cabe ao INEP dizer qual é o ponto de corte na escala do que é adequado. Isso está previsto, de novo, no Plano Nacional de Educação. É uma estratégia elencada lá na meta 7, tem uma estratégia que é definir o que são os pontos adequados. Enfim, é um debate longo, mas eu vou passar para a Roberta. Tá, vou tentar responder essa pergunta. Em relação aos municípios pequenos, que muitos não têm plano municipal de educação, isso não é um impeditivo, assim, o fato de não ter nenhum município pequeno ainda. Na verdade, tem vários municípios, mas ainda de São Paulo. No caso do estado da Bahia, não tem ainda. Mas é uma seleção, um edital para todas as redes do Brasil, assim, a gente tenta divulgar ao máximo. Então, se de fato tiver um interesse, acho que vale a inscrição no período de abertura. Geralmente, a cada semestre, a gente abre o edital de seleção. Então, não é um impeditivo. É que depois tem uma seleção, tem conversas com a equipe técnica. A existência ou não de plano municipal de educação não é, como eu disse, não é um problema. E se houver, né, se existir, a gente respeita, obviamente, né? A gente tenta seguir. O que a gente está tentando ajudar as secretarias municipais de educação a ter mais condições de ajudar as escolas, as suas escolas da rede, a chegar num patamar que elas mesmas deveriam dizer qual é, assim, qual que é o adequado. Tanto que em todas as redes existe uma meta de DEB ou de qualquer outro indicador que a própria rede defina como de importância. A rede tem uma meta e as escolas também, só que isso é legitimado. Assim, as escolas definem, os diretores inclusive assinam um termo de comprometimento, não é uma coisa, mas só para dizer que tem uma legitimidade, no sentido de que a gente está super preocupado que as escolas também estejam se sentindo, vamos dizer assim, nesse plano, né, nesse programa, e que a secretaria tenha todo o aparato para fazer com que as escolas cheguem lá. Então, não é um impeditivo. Inclusive, tem outros programas da Fundação Lehman que tem municípios da Bahia que também participam. O Khan Academy, por exemplo, em Salvador, já rodou vários anos. Mas, enfim, acho que é isso. Assim.
Só para complementar. Se existir outros programas que o município já participa, também não é impeditivo, assim, não tem problema. Tem vários municípios que participam do PAIC ou do Mais Educação. Não é um problema, não é impeditivo. Só respondendo a pergunta dela sobre a avaliação da educação infantil. Ela foi anunciada, a gente anunciou ela no penúltimo encontro da Undime. Ela foi materializada na portaria 369, que depois foi revogada, e a proposta que é da equipe técnica do INEP é a proposta que todos os grandes movimentos do campo da educação infantil defendem, que é você avaliar as condições de oferta e ficar muito focado nesse aspecto. Agora, eu não sei te dizer, depois da revogação da portaria, porque eu não estou mais na equipe especificamente da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, qual é o atual estágio. Mas, de fato, existe hoje acúmulo, né, na diretoria, na equipe técnica da diretoria, em relação a uma avaliação nacional da educação infantil. Ela está consolidada e alinhada com o MIEIB, Rede Nacional da Primeira Infância, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, enfim, os grandes movimentos nacionais do campo educacional que tratam do campo da educação infantil. A proposta que foi consolidada pela equipe técnica, ela está alinhada com os anseios dos movimentos sociais do campo da educação infantil. Bom, do ponto de vista conceitual, a avaliação em relação à educação infantil é a mesma coisa para qualquer nível. Claro, ninguém vai defender o teste do pezinho com item de múltipla escolha, mas criou-se uma barreira, né, que você não pode falar em avaliação da aprendizagem, por exemplo, na educação infantil. Por que não? Se eu tenho objetivos de aprendizagem, ou seja, se eu manifesto a natureza teleológica da ação educativa, eu não estou falando de desenvolvimento. Ninguém precisa assistir aulas para os dentes de leite caírem e outros nascerem. Salvo aberrações da natureza, isso acontece automaticamente. Agora, existem objetivos de ensino na educação, né, infantil. Portanto, são passíveis de avaliação. Qual é o problema? Como em qualquer nível e etapa. Eu consigo delimitar esse objeto de avaliação? Eu consigo ter bons instrumentos e procedimentos? Simples assim. Simples falando. Claro, isso vale para pós-graduação. Claro. E depois criar, né, esses critérios que de fato permitam a avaliação. Outra coisa, não confundamos. Não confundamos. Se é possível determinadas avaliações em larga escala. Quando você abarca um amplo leque, que aí outros problemas começam a aparecer, sobretudo de logística. A logística ganha a sua primazia. Sim. Mas isso não é um problema da educação infantil. Isso também é da pós-graduação, da graduação. Então, na verdade, acho que criou-se um mito. Como se houvesse na educação infantil um terreno, né, que não pode ser maculado pela avaliação. Nenhum terreno assim pode ser tratado indevidamente. Nós podemos constatar uma aula de um curso de pós-graduação, um professor fazendo uma avaliação completamente equivocada. Professor que fica dando ponto por participação em aula, por caderno, sem ter escala para isso, por exemplo. Então, processos indevidos, eles precisam ser demovidos, né, onde eles estão colocados. E outra coisa, qualquer criança, qualquer ser humano não pode ser exposto a uma situação vexatória de avaliação. Isso não é só para as crianças. Porque assim, fala em avaliação de educação infantil, já tem que as crianças vão ser postas para fazer um item de múltipla escolha, fazer uma redação, baby redação. Não é o Little Enem, não é isso. Agora, atenção, cuidado, hein? Porque tem escolas que cobram caro e que submetem crianças de tenra idade, onde estão filhos de professores que escrevem contra a avaliação, sendo lá submetidos a processos vexatórios. Tenho relatos disso. Eu sei, vale para os filhos dos outros, vale para os meus e aquelas coisas. Então,
é o seguinte, a avaliação ela tem que ser bem conceituada desse ponto de vista, porque a maneira como eu a conceituo, como eu organizo, né, como eu negocio, inclusive, a sua elaboração, é que vai garantir a sua legitimidade, as suas melhores condições. Para terminar, isso vale para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, não importa a modalidade, educação especial, educação de jovens adultos, curso técnico, vale para a educação superior, aí a graduação, a pós-graduação. Então, nesse sentido que o meu esforço conceitual, né, é de um refinamento que ajude, eu não sei quem está segurando, a iluminar melhor. Né? E é isso que talvez concentre hoje a importância, porque conceitos inadequados, impróprios ou demasiadamente elásticos, como por exemplo, a avaliação que vai mudar o mundo, não. A avaliação, ela tem fronteira para a tomada de decisão, mas ela mesma não é a tomada de decisão. Ela é uma ferramenta, como você explicou, que é um ponto de apoio. Então, se eu tenho uma melhor avaliação, a tomada de decisões, do ponto de vista gerencial, é mais, digamos assim, consistente, menos errática. Mas, de novo, isso não é algo específico da educação infantil, também para a educação infantil. Eu acho que chega, né? Obrigada aos nossos convidados. Obrigada, Rede. Boa noite. Gente, só um minutinho. Bom, só primeira, obrigada. Foi ótimo, muito legal, aprendi bastante. A gente vai ter um coquetel que deve estar começando agora, então queríamos convidar todo mundo. A gente queria também aproveitar esse momento para fazer alguns agradecimentos. O Daniel me ajuda a lembrar. Bom, primeiro a nossa equipe de produção, que não está aqui na sala, eu acho, mas que a gente queria só registrar aqui, que a equipe realmente é incrível, assim. A gente teve ótimas mãos, Cássia, Cecília e a turma toda que está trabalhando aí. Mas a gente queria fazer um agradecimento especial para a equipe da MOVE, me fala os nomes, Matheus e Paula, que fizeram toda a parte de design, dos materiais e tal, deram uma força pra gente, então eu queria deixar registrado publicamente. Para a Catarina, da Herkenhoff Prats, que também ajudou a gente com a parte de divulgação, redes sociais, comunicação. FGV, Juliana e Aline, que ajudaram a gente na parte toda de contrato, logística, falar com palestrantes, etc, etc. Enfim, a gente queria deixar registrados esses agradecimentos e agradecer a presença de todos que fizeram com que esse seminário fosse super legal, que a gente tivesse um debate de qualidade, né? Oi? Fala, Carol! Você mandou o quê? Vou falar da associação, plataforma. Então. Bom, então, gente, algumas coisas, tá? A gente tem a plataforma Ning, é a rede, né? Ou, sei lá, a rede se consubstancia virtualmente na plataforma Ning, né? A rede é a rede. Além da rede, né? Hoje em dia a gente já tem a página no Facebook, então a gente queria pedir para vocês irem lá, darem like, curtir a página, compartilhar. A gente transmitiu tudo que deu para transmitir live, a gente transmitiu, nós ainda estamos agora em live, embora eu esteja fora da câmera. E a gente tem também a associação, né? A associação RBMA é a formalização da rede numa associação sem fins lucrativos, que é quem faz essa gestão, quem faz o seminário, etc. E a associação, ela fundamentalmente, ela congrega pessoas que estão interessadas em participar do debate mais ativamente, influenciar o debate, de repente se candidatar para ser diretor, para organizar, enfim. Então a gente queria convidar vocês para se associar, né? Então só marcando que é diferente ser membro da rede e ser associado. E uma coisa que a gente queria estimular, independente de vocês serem associados ou não, é assim: organizem eventos nas suas cidades, diálogos. A gente tem aqui em São Paulo um grupo de estudos. Então, assim, a gente queria muito estimular vocês a organizarem o que vocês quiserem de iniciativas, né? Pensar em iniciativas para conversar sobre avaliação, estudar avaliação.
a gente não tem dinheiro para apoiar, mas a gente tem uma rede imensa que está à disposição de vocês, que são a própria rede. A gente tem nossos corpinhos e a nossa cabeça. Então a gente está sempre à disposição para apoiar vocês no que vocês quiserem. E realmente a gente quer expandir essa conversa para o Brasil inteiro. Então, se organizem, peçam ajuda, porque a gente apoia da melhor maneira que for possível. Tá bom? É isso? Tá? Então, é isso. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada.